Como que nós podemos reagir com as coisas que Satanás quer verdadeiramente tirar da nossa vida, arrancar? Nós precisamos estar bem embasados pela fé. E isso tem que fazer diferença para nós. Evangelho de Mateus, o capítulo 12, versículo 9 a 14. Leiamos o texto sagrado que diz assim: Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma mão ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço, tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Oremos. Pai querido, que o nosso coração não seja insensível ao bem do Evangelho em nós. Que possamos, ó Deus, responder pela palavra do Senhor com uma fé viva e verdadeira, conforme diz a tua palavra, que agrada o Senhor. Porque Hebreus nos diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Desperta o nosso coração, pois queremos, ó Deus, que o teu Espírito nos convença dessa verdade nessa manhã. No nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, nós vamos apenas fazer uma analogia nesta mensagem. Vamos usar sim o contexto farisaico, vamos usar o contexto de todas as artimanhas que eles estavam, das quais não ficavam felizes e nem contentes por ver o que Jesus estava trazendo, porque aqueles que são malignos não têm prazer de ver as coisas e as revelações de Jesus na vida. Por isso testam, provam, lutam contra. Mas a mão é um instrumento para nós, do corpo, do qual nós apropriamos as coisas. Nós conseguimos pegar, nos alimentar, tomamos para nós, usamos desta estrutura da mão. E biblicamente, se nós olharmos dentro do nosso corpo espiritual, a mão espiritual é a fé. Porque é pela fé que nós conseguimos chegar até Deus, é pela fé que nós conseguimos nos apropriar mais de Deus, é pela fé que nós conseguimos agradar a Deus, é pelas nossas mãos que conseguimos fazer coisas que agradam os outros, que nos aproximam, é com as nossas mãos que fizemos carinho, é com nossas mãos que abraçamos, é com nossas mãos que temos todo o envolvimento de uma mão realmente. Mas o texto sagrado diz para nós que existia um homem aqui dentro dessa sinagoga, que ele tinha um problema com a sua mão. Qual era o problema deste homem? A sua mão era atrofiada, a sua mão era ressequida, era uma mão que não podia abraçar, era uma mão que não podia segurar nada, era uma mão que não podia reter nada, porque a sua mão estava ressequida, atrofiada, aleijada. E a minha pergunta para nós é: se a nossa fé, que espiritualmente representa a dádiva do partilhar, do reter, do entregar, do se alimentar, é verdadeiramente a nossa mão espiritual? Pode ser que a sua vida também esteja partilhando de uma mão ressequida. Pode ser que nós também não consigamos ainda usufruir de todas as coisas de Deus, porque ainda há uma limitação. Porque quando a limitação espiritual, a nossa mão não está aberta para dar, ela não está aberta para abençoar. E dar, que eu estou dizendo aqui, é carinho, é afeto, é se envolver com serviços. Dar aqui é você suprir por afetividade aquele que está próximo de você. Isso também é um ato de fé. Isso também é um ato de fé. Por quê? Porque devemos amar, abraçar e responder só por aqueles que nós gostamos? Não. Precisamos amar e cuidar daqueles dos quais nós não gostamos.
Como é fácil olhar no meio das nossas crianças, às vezes, eles brincando no pátio, e nós olhamos, tem um da mesma idade, do mesmo porte, do mesmo jeito deles, e a gente chega, por que tu não está brincando lá com eles? E eles dizem, eles não querem que eu brinque com eles. Isso não é uma característica de adultos, as próprias crianças nossas segregam. Eu, como pastor, visito as minhas ovelhas, e dentre as minhas ovelhas eu conheço adultos, eu conheço adolescentes que eu converso, conheço crianças que pastoreio nessa igreja. E eles dizem que se sentem sozinhos, porque falta abraços. Nós, irmãos, será que não estamos também com nossas mãos ressequidas, porque não conseguimos agir pela fé, abraçando aqueles que estão ao nosso redor? Será que é tão difícil para nós agirmos com uma natureza tão grande e possamos amar justamente os que não são amáveis? Não diz a palavra do Senhor, fazer o bem a quem nos faz bem? Até o ímpio faz assim, ou não faz? Agora, qual é o nosso dever, irmãos? Qual é a obrigação nossa? Qual é o nosso compromisso com Deus? Amar os que nos perseguem, orar por aqueles que nos caluniam, fazer o bem sem olhar a quem. Tudo que vier na vossa mão, diz a palavra, faça o melhor. Faça conforme a sua vontade determinou, para que seja melhor, seja agradável diante de Deus. Será que nossa mão, que foi feita por Deus para abençoar, que foi derramada conosco para viver? Quem tem uma mão ressequida, tenta segurar as promessas de Deus, tenta segurar os conceitos de Deus, mas estes princípios não conseguem agir na sua vida, porque está numa mão, mas a mão não consegue reter, está na sua mão, mas a sua mão não consegue trazer para si, está na sua mão, mas a sua mão não consegue alimentá-lo. Perde a forma, ela está cheia de deformidades, de depressões, de desvios. Será que a nossa conduta, quando deixa de ser uma expressão verdadeiramente, passa a ser uma ação seca, rija? E nós vamos deixando com que o mundo e as circunstâncias vão nos engolindo, e a mão da fé que Deus nos utiliza para invadirmos o mundo, para agirmos no meio dos outros, acaba sendo uma mão inútil, ressequida. O que Jesus estava dizendo para estes fariseus? Fariseus, vocês têm pessoas que vocês podem suprir necessidades, tem pessoas, fariseus, que vocês podem fazer o bem, mas vocês largam as coisas boas que podem fazer, e chegam diante de mim e perguntam, é lícito curar no sábado? O que Jesus responde? Qualquer um de vocês, se visse um jumento, uma ovelha, caído no valo no dia de sábado, entraria lá e tiraria aquela ovelha, para que você não sofresse a perda, o dano daquele animal. Quanto mais, dizer, poderíamos fazer o bem em dia de sábado. Portanto, saibam, é lícito fazer o bem em dia de sábado. E olhando para o homem com a mão ressequida, o que Jesus disse? Estende tua mão. Quem sabe a tua mão está perdendo o foco das coisas de Deus. Quem sabe a tua mão da fé não consegue mais abraçar. Mas nesta manhã Jesus está dizendo para você, estende a tua mão, porque Ele pode fazer um milagre na tua vida. Ele pode fazer com que o teu abraço mude o coração de pedra de uma pessoa. A irmã Débora, que não está presente aqui, esposa do Elias, diz que um dia ela veio na igreja pela primeira vez, e ela desceu do carro, quando ela botou o pé na calçada, não sei por cargas d'água, Sheila estava lá nas escadarias. Quando viu ela, parou de conversar com quem estava, foi até ela, abraçou ela com muito carinho, e depois de dar um abraço gostoso, olhou nos olhos dela e disse, seja muito bem-vinda a esta igreja. Qual foi a impressão que ela teve? Ela olhou para o marido e disse, essa é a igreja que eu quero ficar. Ela não fez nenhuma promessa,
Ela não disse que aqui era a melhor igreja, que o pastor era o bambambam da história. Ela apenas estendeu um abraço de verdade e olhou nos olhos e disse que era muito bem-vinda à casa do Senhor para adorar a Deus, junto com os que aqui estavam. Quando a mão está curada, ela traz, ela angaria, ela faz grande diferença. Mas nós temos adolescentes, jovens, adultos morrendo de solidão dentro da nossa igreja, porque não tem sentido o abraço, porque não temos visto necessitados, não necessitados financeiramente, mas necessitados de um abraço, de uma mão de fé, de alguém que verdadeiramente possa apenas abraçar. Quem sabe não precise dizer nada, porque Jesus está dizendo: estenda a tua mão nessa manhã. Ele pode curar você, Ele pode mudar a tua história. O impotente é aquele que não consegue ver, é aquele que não consegue realizar, porque não possui fé para isso. O que aquele homem com sua mão ressequida, com sua mão totalmente inutilizada precisava? Ele precisava verdadeiramente ser tocado por Jesus. Esse homem pertencia a Jesus. Veja o que diz o versículo 11. Ao que lhe respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirando-a dali? Quem é a ovelha? Jesus estava dizendo: eu sou o pastor, eu sei o que este homem tem sofrido. Ele precisa de gente para cortar a carne para ele, ele precisa de gente para ajudá-lo. Como é difícil nós termos uma mão limitada, como é difícil nós termos uma fé limitada. Mas Jesus nessa manhã quer tocar na sua fé, quer sarar a sua mão ressequida e quer preparar você para ser verdadeiramente alguém que anda no mover de Deus. Esta ovelhinha pertencia a Jesus. Ele estava dizendo: eu vejo essa ovelhinha necessitada, ferida, ressequida, inutilizada. Quem de vós não faria por um rebanho, como eu não vou fazer por esta pequena ovelha? E diz mais, versículo 12: ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Diz, quanto mais vale este homem, a minha ovelha, a quem me pertence? Vale muito mais do que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Versículo 13: então disse ao homem: estende a mão. Este homem tem muito valor. Este homem que Jesus disse que estava numa cova. Este homem que não podia sair dali, que precisava que alguém o tirasse de lá, porque estava limitado. Este homem tem grande valor. Que Jesus quer, nesta pequena mensagem deste domingo de manhã, dizer para você: Ele pode curar você, mas tem uma coisa que só você pode fazer: estender a mão. Jesus não poderia curar aquele homem se ele continuasse com sua mão aonde ela estava. Mas quando Jesus traz a ordem e diz: homem, estenda a tua mão, ele poderia dizer para Jesus: mas Senhor, a minha fé é tão pequenininha, eu não consigo. Mas Jesus, o Senhor não está vendo? A minha mão é mirrada, ela é inutilizada, ela não presta. Jesus não está perguntando se você tem fé, se você presta ou não presta. O único convite que Jesus faz para você nessa manhã é: estenda a tua mão. Porque se você estender a tua mão, ela vai ficar boa, ela vai ficar sarada, ela vai produzir coisas boas. Não dê ouvidos àqueles que querem tirar você, ou melhor, daqueles que não querem arrancar você da cova. Não dê ouvidos àqueles que não querem abraçar você ou se preocupar, porque Jesus acabou de dizer: se vocês dão valor a uma ovelha, saibam que um homem tem muito maior valor do que ela. Às vezes damos grandes valores para nós, para o nosso serviço. Damos grande valor, sim, para as coisas que fizemos, para a nossa roupa. Damos grande valor para a nossa família.
Nós esquecemos de que os homens que nos rodeiam e as mulheres que estão por perto de nós também necessitam, também precisam ser reconhecidos como pessoas de grande valor. Não eles são, como o irmão Ladislau hoje orou no culto da súplica: eu sou mesmo um lixo, Senhor, mas a tua graça me coloca e me faz eu ser como sal nessa terra. E Ele pode fazer com que nossas atitudes sejam verdadeiramente atitudes de uma mão que estende para curar os outros, porque ela foi curada. O que Jesus disse para ele? Estende a tua mão. Estendeu ele a mão e ela ficou sã como a outra. Espiritualmente diz que uma mão é a graça e outra é a fé. A graça pertence a Deus e ela está sempre boa. A fé é que pode sofrer as patologias do ressequimento. Mas saibam de uma coisa: a graça abundante vai fazer com que o seu coração estenda a mão diante de um chamado irresistível de Jesus. E quando sua mão se estender, você vai usufruir da presença deste Senhor. E você agora vai poder agir conforme o Senhor Jesus agia. Esta é a ação de Deus para a nossa vida. Quem tem uma fé ressequida deve olhar para os exemplos da fé, para aqueles que verdadeiramente se envolvem com as coisas de Deus e pela fé triunfam sobre todas as circunstâncias que o inferno se levanta. Precisamos mudar a ótica, precisamos ouvir o Senhor e precisamos responder à altura do que o Senhor tem manifestado para nós. Mas para agradarmos este Deus, só podemos responder se for pelo caminho da fé. Existe na sua vida uma mão atrofiada? Jesus pode mudar. Estenda a tua mão hoje, porque Ele pode curar você. Mas se você não estender a mão, Ele não pode fazer nada. Mas se Ele te ordena hoje, estenda a tua mão, estenda, porque a graça está presente e a fé será o nosso balizador. Isso vai fazer muita diferença para nós, pelo poder e pela graça do Senhor nas nossas vidas.